E aí pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Loucos por Dublagem. Hoje com a fonoaudióloga Luísa Catoira. Espero que vocês gostem e sejam muito bem-vindos. Oi Alessandro. Rapidão. Mãe, bateram aí pra senhora. Já vai! Ainda bem. E aí, Dubla Verso. Oi, Tayane. Tô indo lá, tô acabando de me arrumar. Tô acabando de me arrumar. Oi, Luísa. Alô, Yuri, tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo em paz. Ô, coisa boa. Obrigada pelo convite, querido. De nada. A primeira pergunta que eu sempre faço é como surgiu essa curiosidade para você dizer assim, eu quero trabalhar com artista? Garoto, posso te dizer que não foi assim? Na verdade, eu estava voltando de São Paulo. Eu morei em São Paulo 17 anos, né? Eu estudei aqui, me formei aqui, fui embora para São Paulo, me casei, tive meus filhos e em 2010 eu voltei. Em 2011, no final de 2011, início de 2012, eu não me lembro bem, eu sou acupunturista também, além de fonoaudióloga, eu sou acupunturista. E um belo dia um amigo chegou e falou assim, olha, eu tô precisando te indicar para uma grande amiga que ela tá precisando de acupuntura e tal, e quem entrou no meu consultório foi a Mabel César. Então a Mabel entra no meu consultório e eu comecei a atender a Mabel como acupunturista dela, né, não como fonoaudióloga dela. E Uhum. aí foi muito engraçado, Yuri, porque eu comecei, ela ficou acho que umas 2 ou 3 semanas no consultório e logo em seguida ela estava fazendo uma turnê com um espetáculo e ela ficou sem voz. E aí foi desesperador para ela, coitadinha, porque ela me mandou uma mensagem e falou, Luísa, pelo amor de Deus, me ajuda, eu tô sem voz, eu preciso ter voz no final dessa peça, que era no dia seguinte. Cara, de um dia para o outro, eu pedi para ela fazer uma série de coisas de aquecimento, de desaquecimento, de drenagem de prega vocal, enfim, um monte de coisas. E no final das contas, no dia seguinte, eu fui lá aquecer a voz da Mabel. Cheguei no teatro, ela estava quietinha, super disciplinada. Entrei no teatro, aqueci a Mabel bem antes da peça, pedi microfone e tal. Bom, no final das contas, claro que eu não prestei atenção na peça, só prestava atenção nela. Não era qualquer voz, era a voz da Mabel César. Sim. Eu tinha consciência do poder dessa mulher, né? Enfim, do quanto ela é enorme, do quanto ela é maravilhosa. E aí eu tremia, Yuri, eu tremia. E aí no final das contas, acabou a peça, ela olhou para mim e falou assim, você tá ferrada. Eu vou te arranjar muito paciente, eu vou colocar todo mundo na tua mão porque você resolveu o meu problema. E aí foi muito bacana, porque eu passei a ser a fonoaudióloga dela, a gente realmente ficou super amigas. Hoje eu falo que é uma irmã que eu tenho na vida, que Deus me deu. E no final das contas, ela começou a me mandar todos os dubladores que estavam fazendo, na verdade, eram estudantes de dublagem que estavam fazendo curso com ela. Eu comecei a dar aula nas turmas da Mabel, tanto da Cal quanto, enfim, de todos os lugares onde ela dava aula. Montamos curso junto, inclusive no meu consultório, na parte de cima do consultório, né, lá em cima tem um salão que a gente faz cursos lá. E aí ela deu um curso lá comigo, e aí eu passei a conhecer os alunos dela, não só pela indicação, mas como professora e orientadora deles também em termos de cuidados vocais. E aí entrei no mundo da dublagem dessa forma e tive que desenvolver uma técnica para cuidar, né, de vocês de uma forma rápida, eficiente, porque vocês precisam ter voz, vocês não podem ficar roucos, vocês não têm muita grana para ficar gastando, né, porque é todo mundo de início de carreira normalmente. E aí a coisa começou a andar de uma forma que eu desenvolvi uma técnica para trabalhar com dubladores, né? Que eu trabalho com resistência muscular de laringe, apoio respiratório e uma boa articulação, que é tudo que vocês precisam ter. E aí entrei nesse mundo, graças a Deus eu sou uma sortuda, porque eu me achei nessa área, eu não trabalho só com patologia, eu trabalho com arte, né? Eu trabalho com gente sensível. Então, enfim, eu sou apaixonada por vocês, eu sou uma alucinada pela dublagem. Oh, coisa boa. Que você consiga trabalhar muito mais tempo nessa Mas carreira obrigada. majestosa. Muito obrigada, muito obrigada. Eu falo que eu sou uma sortuda. Sim, sortuda por Deus. É verdade.
E quem me indicou várias vezes para conversar com você foi o Vitor Aguiar, o pai do Enzo. Ah, sim, maravilhoso, maravilhoso. O Vitor é enfim, não tenho o que falar, aquela família é absurda, né? É uma galera super séria que tá o tempo todo do lado do filho. Enzo é meu paciente desde pequenininho e tem momentos que ele vem e volta, né? Ele fica um pouquinho comigo e vai embora, fica um pouquinho comigo e vai embora. Então, Uhum. ele nem tem tempo, na verdade. E é uma família que é super presente, né? É uma família que realmente apoia o filho em absolutamente tudo. E aquele menino é um monstro, né? Um Sim. absurdo. É Hoje eu super. estava assistindo o filme do Scooby-Doo, que dublagem ele do Salsicha, criança. É impressionante, né? Ele é Aham. impressionante. Ele é impressionante. Tudo que ele faz é com uma dedicação, é com esmero, enfim, é o meu monstrinho. Eu falo que ele é um anão, né? Que ele chega no consultório, Yuri, tudo que você, por exemplo, quando a gente trabalha com criança, criança normal, você tem que sentar no chão e conversar e convencer, né, vamos fazer barulhinho assim, fazer barulhinho assado. O Yuri é uma das crianças, eu falo que os normalmente artistas são anõezinhos, porque eles entram no consultório, ele é uma dessas pessoas, ele entra no consultório, senta no consultório, fala, bom, vamos fazer exercício? Ele não abre a boca, ele faz tudo que eu peço, e assim, é com uma dedicação, e eu não tenho que ficar enrolando o menino, sabe? Tipo assim, vamos fazer o barulhinho tal, o barulhinho do carro. Não tinha isso, desde pequenininho. Um barato. Realmente são pessoas, os meninos são mini adultos, sabe? São impressionantes. Eu mesmo tenho que fazer naturalmente fono, por causa que eu sou disléxico, daí às vezes eu troco como é que eu posso falar? Umas, uns fonemas, eu troco Ah, muito. é? É Aham. bom fazer, né? Porque você tá entrando na dublagem, né, Yuri? Tipo assim, eu tô ainda na parte teatral para virar Aham. dublador também. Que barato. Boa sorte, querido. Precisa mesmo, tem que fazer uns trabalhos bem legais por causa dessa articulação, né? Principalmente por causa da articulação. E neutralizar sotaque sempre para dublagem, né? Porque é uma coisa que o eixo Rio-São Paulo pede um sotaque mais neutro. Apesar de eu adorar sotaques, vocês têm que saber se vender em todos os aspectos, né? Sim. Então, o sotaque é uma questão também dentro da terapia fonoaudiológica. Aham. Já conheceu Aracaju? Não conheço Aracaju. Você sabe que eu ia para ir no início do ano, acabei não indo porque eu ia dar um curso e acabei não conseguindo ir. Aí a gente jogou mais para frente e dançou. Afinal das contas, tivemos uma pandemia aí que está fechando a gente em casa, né? Ô, Nando Moretson entrou, meu menino. Mas quando vier me avise que daí eu vou para seu curso. Pode ter certeza, te aviso, a gente conversa antes e você divulga aí. Pode deixar. Aham. E você é muito bem-vindo aqui em Aracaju. Aqui tem muita Obrigada. comida gostosa, tem muitos locais bons para você visitar. Ai, nem fala. Esse negócio de viajar, agora a gente só fica falando, né? As pessoas falam assim, pandemia, o que você quer fazer? Eu quero viajar, eu quero ir pra praia. Aham. Ó, meu marido falando que já foi muito para Aracaju, que Aracaju é muito linda. Ah, Quero ir, quero ir. Vou conhecer, se Deus quiser, em breve. aham. E antes da gente falar sobre a live aqui, agora eu tinha falado com uma fono minha, disse assim, Kelly, olha, eu vou te mandar um vídeo que é de uma fono que eu vou fazer uma live hoje direcionada à dublagem e à parte artística. Ela disse, viu, mande aí o vídeo. Daí eu mandei, ela disse, que demais, mande umas perguntas para ela. Daí, Manda, adoro. Super, pode mandar tudo. Mari maravilhosa, sua linda. daí ela botou aqui. Hum. Eu botei como meu outro perfil, que é de fotos, daí para não colocar como do Loucos por Dublagem. Existe alguma técnica diferente entre a dublagem do fono tradicional para o fono para artista? Na verdade, não. Todos os trabalhos que eu faço para vocês têm embasamento na fono que é tradicional, né? Então, assim, eu acabei desenvolvendo a técnica de que forma? Por exemplo, uma pessoa chega da dublagem e fala assim, eu estou travando demais a articulação, o que eu faço? Ué, eu não vou direto no trava-língua, eu vou trabalhar os músculos da língua. Então, eu vou na motricidade oral e faço uma série de exercícios de língua, lábio, bochecha, para deixar todos os músculos disponíveis para vocês trabalharem com os trava-línguas que vocês têm na dublagem o tempo inteiro, de forma efetiva. Então, não adianta eu ir simplesmente. Você chegou para mim e falou, Lu, eu tenho um problema tô travando, tô articulando errado, então, em determinada palavra eu sempre travo. Eu vou trabalhar o músculo antes. Então, sempre eu trabalho músculo para depois trabalhar o problema que está acontecendo. Então, eu vou na origem do problema, tá? Isso em termos de articulação.
Apoio respiratório. Tem gente que chega para mim e fala assim, nossa, o meu ar acaba. Ou então é aquela pessoa que fala, fala, fala e morre no final. Né? E não acaba a palavra no final. Porque, de repente, não tem ar suficiente. Então, eu tenho que treinar a respiração dessas pessoas para eles terem maior apoio, para ter maior controle dessa expiração com a voz falada, e aí sim a gente conseguir trabalhar a voz falada no final. Depois, articulatórios mesmo, né? Ressonância, projeção. Quando a gente tem uma garganta que funciona bem, então eu preciso de resistência muscular para essa laringe, crossfit de laringe, ou seja, a gente fortalece e alonga, fortalece e alonga. Aí vocês vão em todas as possibilidades de vozes que vocês têm dentro de vocês sem vocês se machucarem. E ao mesmo tempo, a fonte bem trabalhada e os filtros bem trabalhados, vocês na verdade conseguem fazer vozes que vocês querem sem fazer força e sem cansar, né, de forma efetiva. Então, na fisiologia do exercício, a gente aprende o seguinte, que a gente precisa ter um treinamento muscular para você se recuperar mais rápido de qualquer lesão, de qualquer cansaço. Então, oi Flória, na verdade, o que a gente tem que fazer é organizar toda a musculatura, tanto de pescoço, né, de laringe, de articulatórios, de ressonantes, né? Então os sons de metal que vem no nariz, um som mais lá atrás, ou um som de repente mais oral, que você faz uma voz mais oralizada, ou um tom mais grave, ou um tom mais agudo por causa da laringe, enfim, você vai trabalhando essa facilitação de todos os personagens que vocês têm para fazer. Então, na verdade, quando você está com tudo organizadinho, começa uma terapia gostosa que aí é completamente voltada para isso. Ou seja, eu começo a fazer brincadeiras com vozes diferentes. Então eu vou dando umas ideias para vocês de vozes diferentes. Tipo, faz aí uma voz de uma velhinha sem dente. E aí você vai fazer uma voz caricata de uma velhinha sem dente, numa frase com palavras que tenham encontros consonantais que vão te atrapalhar. Então, por exemplo, você fala para mim, eu sei que você tem um problema com PR. Aí a gente faz todas essas brincadeiras de vozes com uma série de frases que tem o PR. E assim por diante. Então é muito gostoso porque dentro da fonoaudiologia a gente faz todo o tradicional de arrumar toda a casa antes de fazer as brincadeiras fonoaudiológicas específicas para dublador. Então é uma delícia, Yuri, porque na verdade, muito específico para fono, para arte, né? Então eu estou até fazendo agora, estou acabando de gravar uns vídeos, vai sair um curso online que é para dubladores e para fonoaudiólogos saberem trabalhar. É um curso bem prático, onde eu mostro toda a técnica que eu uso. Eu tenho um monte de alunos que vão lá no consultório, inclusive fonoaudiólogos, né? Que vão para o consultório para eu ensinar isso. Kelly aí, um beijo, querida. Ela que é na fono. Eu imaginei. Um beijo, obrigada pela pergunta. Então, assim, é um curso que não vai ser só voltada para os dubladores, vai ser para os fonoaudiólogos aprenderem a lidar com vocês, né? A trabalhar com vocês de forma efetiva. Né? Porque senão, vocês chegam na mão de um fonoaudiólogo que acabou de se formar com uma rouquidão, só que a gente tem que trabalhar articulação também. Aí você vai no especialista de voz, aí o especialista de voz manda você para uma especialista de motricidade oral, aí depois você precisa trabalhar a respiração. Não, a gente tem que saber fazer um pouco de tudo. Então, nesse curso eu reuni tudo para a fonoaudióloga saber trabalhar com vocês e, ao mesmo tempo, vocês também terem a habilidade para você começar a trabalhar de uma forma efetiva. Agora, eu repito, esse curso não serve para quem tem lesão, tá? Serve para as pessoas, na verdade, trabalharem esse articulatório, começarem, de fato, a não ter problemas com relação à voz profissional. Um beijo, Kelly. Quem entrou também foi minha mãe, Catarina Carvalho. Beijo, querida. Aqui, qual é o maior desafio de uma fono especializada em atores? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O maior desafio é estar do lado. É entender o que as pessoas precisam de fato. Para trabalhar com ator, você não pode ser uma fono técnica só. Todos os artistas que entram no meu consultório são pessoas que, no final das contas, acabam virando meus amigos mesmo. Porque você tem que ir atrás para saber como é que está no palco. Porque, normalmente, um dublador também faz teatro. Né? Você tem que querer saber como é que está a pessoa. Você tem que, de repente, ir ao médico junto. Enfim, o maior desafio é você, de fato, se preocupar com a pessoa. Só que eu não estou falando de 10 pessoas. Às vezes você fala de 100 pessoas. Às vezes você fala de 1000 pessoas.
Então, você estar atualizado o tempo inteiro, com tudo quanto é técnica que tem na sua frente. Então, estou sempre fazendo curso. Nesse momento, eu estou fazendo o terceiro curso de eletro, só para você ter uma noção. E eu uso eletro há 5 anos. Eu tenho curso de eletro, eu tenho curso de laser, eu tenho curso de bandagem, eu tenho curso, enfim, de ultrassonografia. Não vira amiga, Mari. Mari é uma cantora, que você não tem noção. É uma paixão essa mulher. Então, na verdade, eu acho que o desafio maior é você estar sempre atualizada e, ao mesmo tempo, estar ligada que as pessoas não são todas iguais. A gente tem que trabalhar individualmente com cada um, como ser único, com problemas próprios e tentar resolver cada problema como se fosse nosso, entende? E aí é um barato, porque a hora que você consegue ver que a pessoa melhorou no aspecto que ela estava ruim, é uma vitória tão enorme pra gente. Sabe? Então, quando você tem toda a técnica por trás e você fala, faz isso, em 2 segundos você resolve o problema, a pessoa olha pra você e fala assim, mas era só isso? Não, amor, era tudo que eu estudei, é por isso que eu te dei essa dica, né? Então é muito gostoso, é um trabalho que realmente tem que ter muita dedicação, Yuri, não é simplesmente falar, ah, não, eu sou artista, ou então eu sou fono de artista, é muito trabalho, é muita dedicação e muito estudo, em cima de tudo, né? E muito amor, né? Acho que é isso. Na época que eu estava fazendo teatro aqui em Aracaju, tinha um fono que veio aqui em Aracaju que ele se chama Jeová. Não sei se você Sim, conhece. conheço o Jeová. É um super fonoaudiólogo. Um super fonoaudiólogo. Daí ele trouxe um aparelho que bota aqui. Daí, se a gente falar alto, a gente incomoda o ouvido. Mas se falar baixinho... Eu vou te mostrar um negócio que eu ganhei hoje, amigo. Vou te contar um negócio maravilhoso. Olha só. Primeira mão, gente. O pessoal da... Olha só. Audio Voice. Isso aqui é exatamente isso, só que é especializado para cantor. Esse troço aqui, tá vendo? Tá até ao contrário. Audio Voicer. Ele tem um troço que você coloca aqui na cabeça e tem 3 conchas diferentes. Para música, de repente, mais aguda, para mais grave, para dicção. Enfim, você, na verdade, eu acabei de receber, né? E é um troço que vai ser muito legal para você ouvir, inclusive o volume da sua voz. Né? Então, essa é novidade, Mari, acabei de receber. Então, esse troço é sensacional e vem numa coisinha super bonitinha, ó. Tá vendo? Ele vem todo separado. Ó, isso aqui para a cabeça. E aí tem três saquinhos com as conchinhas diferentes, sabe? Então, para cada pessoa tem uma especialização, né? Um objetivo. Eu fiquei apaixonada por isso. Vou começar a trabalhar com esses negócios, inclusive vou gravar amanhã sobre isso. E outra coisa que é legal, que eles têm também, é essa faixa que você coloca aqui na região das costelas, Sim. E aí ela te aperta. E aí você começa a treinar essa respiração. E é uma faixa bem legal, bem forte, que trabalha isso. Então, eu recebi hoje, tenho que agradecer aí o Neto, da Audio Voicer, porque realmente eles têm um trabalho muito legal e muito dirigido. E é muito bacana porque tom de voz e dicção, não, já te explico. Na verdade, é muito legal porque você começa a trabalhar especificamente com qualquer coisa. Não é simplesmente um retorno vocal, né? Você retorna, só que eu preciso entender se o meu agudo tá ruim, se o meu grave tá ruim, se é simplesmente o articulatório. Nossa, se é muito alto, se é muito grave, é muito legal. Então isso é específico, você vai lá e você vai fazendo a especialização em cima do que você quer. Uma pessoa que perguntou, deixa eu até o calçados butterfly, tom de voz e dicção, não. Ó, dicção, a gente tem a ver com articulatório, né? Então eu posso articular baixinho ou alto. E o tom de voz é o baixinho e o alto. Tá? Então, se eu uso muito ar para falar, eu estou falando alto. Se eu uso um tom baixinho para falar, eu estou falando com pouco ar. Tá? Então, dicção e tom de voz são coisas diferentes. Tá? E aí tem gente que ainda fala o tom de voz mais grave, tom de voz mais agudo. Então, você pode levar por esse lado também, né? A altura ou o tipo de voz. O tipo de voz, na verdade. Tá? Então, tem gente que fala assim, você está com um tom de voz muito alto, porque você está falando muito alto. Ou então, você está com um tom de voz muito, muito alto, porque você está muito agudo. Tá? Então, depende também do que a pessoa está falando para você. Tá? Mas são coisas diferentes. Articulação é articulação, é fala, é dicção. E nesse tempo de pandemia, o povo está gritando mais do que tudo por causa da máscara? Tá. E não é só na máscara, não. Você sabe que, falando assim, dando aula
pela internet, atendendo pela internet e tal, a gente fala mais alto também, sabia? Outro dia eu coloquei uma caixinha aqui assim também, né, para retorno. Impressionante, Yuri. Eu falo, meu Deus do céu, eu tô falando muito alto. E normalmente meu tom de voz é muito baixinho, sabe? Eu falo baixo, eu tenho uma voz bem controlada. Mas é muito engraçado como a gente acaba falando mais alto. Você tem que ter mais resistência vocal ainda. Muito Sim. legal. Para mim, mesmo que você com fone e eu sem o fone, para mim tá legal sua voz. Que bom, que bom, que bom. E a minha, para você, tá Tá legal mesmo ótima. sem eu estar com fone? Tá ótima, você tá com uma voz ótima. Eu acabo usando o fone muito para. Porque normalmente quem tá com fone tem facilidade para ouvir e para falar, né? Então eu tento resolver dessa forma, com um fone. Tem gente que fala muito bem, você tá falando com um tom de voz que você não tá sendo agressivo nem um pouquinho. Tá Uhum. ótimo. Ó, a Mari tá falando aqui que tem percebido que tá falando mais alto que faz. Cuidado pra você não ficar com uma laringite aí, Mari, pelo amor de Deus, faz o seu tubão. Mauro Horta colocou assim: quais alimentos ou bebidas que podem prejudicar a dicção do ator ou dublador? Boa pergunta. Bom, vamos lá. Bebidas tipo café. Eu adoro café. Nunca vou falar para você assim, não tome café. Pode tomar café, mas assim, você tem que pensar em duas coisas sobre o café. O café, ele excita a prega vocal e ele irrita o estômago. Isso eu posso falar também da cafeína no refrigerante, no mate, naqueles. Esqueci, não é isotônico, aqueles. Tipo um Oh, meu Deus. Guaranix. Exatamente. Então, na verdade, quando você usa a cafeína, você tem que ter cuidado com o seu estômago, em primeiro lugar, porque o estômago causa refluxo, né? A gastrite causa refluxo, e aí você pode queimar a prega vocal. Outra coisa que você tem que ter muito cuidado por exemplo, você toma um cafezinho e vai precisar fazer uma voz que você não tem muito controle, ela está excitada, então de repente você não chega na voz que você quer. Então tem que ter muito cuidado com relação a isso, tá? Energético, amor, obrigada. Os energéticos têm muita cafeína. E aí, a gente tem que pensar, boa noite, a gente tem que pensar em comidas leves. Então, assim, 2 horas antes de trabalhar, um bom carboidrato e uma boa proteína. Uma carne com batata, um franguinho com batata doce, um macarrão com carne moída, que seja. E aí, isso vai digerindo e você continua tendo todas as propriedades necessárias para você continuar tendo energia. Só que se você vai trabalhar muitas horas sem parar, se você vai ter que, de repente, parar para comer alguma coisa, não coma nada muito pesado no meio do caminho. Né? O que eu sempre indico é assim, deixa do teu lado, enquanto você estiver trabalhando, frutas secas. Né? Então, um pouquinho de uva passa, damasco, castanha do Pará faz um super bem. Tá? Água em temperatura ambiente o tempo inteiro. Maçã é super bom, realmente a pectina da maçã faz dá uma hidrolisada na saliva, né? Deixar a saliva mais líquida, então tira o pigarro. E a gente tem que pensar também que os sucos cítricos, como de repente uma limonada, também super bom. Pode comer maçã, maçã é maravilhoso. Pode comer maçã, tá? Oi, Agatha, minha aluna linda. Enfim, então, essa coisa de alimento tem que ter muito cuidado, porque de repente você vai precisar de ter um apoio respiratório bacana para você ter uma boa voz e você não consegue ter porque você comeu demais. Né? Então, aquela galera que de repente fala assim, eu vou comer um boi para chegar na dublagem e vou ficar o dia inteiro lá dublando, cara, cuidado, que de repente dá aquele super desconforto na hora de falar, né? Na hora de cantar, na hora enfim, de dublar. Tá? Então tem que ter cuidado, sim. Luísa, uma pergunta. Vamos supor que você vai ajudar o Wendel Bezerra a aquecer a voz. Daí, então, ele disse em um vídeo dele que logo cedo ele já pegou o papel de Bob Esponja. Seria o ideal, tipo, tomar um café para aquecer a garganta, mesmo não podendo, para que ele já vai trabalhar, vamos supor, de 8 a umas 10 horas? O café, na verdade, eu não aconselho para ninguém quando vai trabalhar. Né? O ideal é assim, toma seu cafezinho, come alguma coisa, protege teu estômago, toma teu cafezinho. Aí vai trabalhar, aquece a voz, por exemplo, a fonoaudiologia, cada um tem um tipo de trabalho específico com relação ao aquecimento vocal. Mas por base, você tem que fazer vibração de língua, exercício de língua e tal. Isso vai aquecer sua voz de verdade. Né? É um músculo funcionando. Não é simplesmente você chegar e colocar um quentinho em cima. Por exemplo, imagina você chega e fala assim, vou trabalhar meu bíceps. Aí vai lá e já pega 20 quilos para fazer o bíceps. Não é isso.
né? Então, na verdade, o que a gente tem que fazer? Pensar em alguns exercícios específicos para aquecer a voz, para você chegar na voz que você quer, né? E o café, ele tem essa propriedade de excitar a prega vocal só. Ela não dá maleabilidade, entendeu? Então dá um falso... por exemplo, bebida alcoólica também. Dá uma falsa sensação que você está aquecido, mas não está, né? E aí você pode se machucar, entendeu? Então você tem que aquecer a musculatura mesmo. Aquela coisa de alongar, de fortalecer, de fazer a coisa funcionar para ela estar toda quentinha, toda maleável, toda disponível para você fazer o que você quiser. Ô, Clau, beijo lindo. Botaram que é uma verdadeira aula, todas as lives que você faz. Delícia. Esse garoto é uma gracinha. É uma coisa de louco essa parte da fono, porque sempre que a gente tá falando tem que ficar hidratando, porque vai ressecando aqui. Na verdade, eu falo que tem duas formas de hidratar. A gente beber água, dessa forma que eu tô fazendo aqui, você tá vendo o tempo todo. A gente tem 2 canos na garganta, né? 2 tubos. Na frente, a gente tem um tubo que vai para o pulmão. Atrás, a gente tem o tubo que vai para o estômago. Aqui na frente, a gente, toda vez que engole, a gente fecha uma tampinha, né? A tampinha para não deixar o líquido entrar no pulmão. Então, indiretamente, quando você bebe água, quando você está respirando, esse tubo está aberto. Mas quando você engole líquido, comidinha, alguma coisa, você fecha aqui e aí a água vai escorrer, né? Por toda fora da laringe. E aí o que acontece? Você hidrata externamente e você hidrata seu corpo. Mas diretamente, quando você está respirando, se você colocar um nebulizador respirando pelo nariz o sorinho, o que vai acontecer é que você hidrata diretamente. Então aquele soro, aquele líquido, ele vai hidratar as pregas vocais de uma forma muito legal. Então tem que sim fazer nebulização e beber água, né? São 2 formas de hidratação da laringe. Tem que fazer, não tem jeito. Como tem café, tem cigarro. Sim. Uma coisa que agora eu vou me reeducar por causa que você me deu a dica. Que eu só gosto de tomar água extremamente gelada. Toma cuidado com o choque térmico. Você sabe que isso é uma coisa muito engraçada. Bebida, comida e ambiente fazem estrago na garganta. Ou seja, por exemplo, uma vez estava super calor aqui. Sabe aqueles dias de calor insuportável? Devia estar uns 50 graus no Rio de Janeiro. E o ar-condicionado tinha quebrado. Aí o rapaz foi lá, colocou o ar-condicionado e eu liguei o ar-condicionado e fiz assim. Amigo, fiquei 7 dias sem voz. As pregas vocais incharam na hora. Fez um choque térmico. Foi um horror. E foi engraçadíssimo que o Renato Cantarino, que era meu paciente na época, ele era radialista, ele me ligou no dia seguinte. Aí ele começou assim. Oi, Lu, tudo bem? Olha só, tem que falar uma coisa com você. Dá pra você dar uma entrevista agora pro canal aqui? Não sei o que. Renato, eu tô sem voz. Pelo amor de Deus. Hoje não? Aí ele falou, como assim a minha avó não tá sem voz? Eu falei, amigo, eu sou filha de Deus, aconteceu. Eu fiz a burrice, né, de estar com a boca aberta e receber aquele ar-condicionado maravilhoso, naquele calor horroroso. Então tem que ter cuidado com relação a isso. A mesma coisa, por exemplo, você está tomando uma sopa quente, bebe alguma coisa estupidamente gelada. Ou então, comida, bebida e ambiente. São coisas que, na verdade, por exemplo, está no lado de fora do metrô, calor pra caramba, entrou dentro do metrô, aquele frio insuportável, fecha a boquinha, respira pelo nariz, né? Tem que ter um aquecimento, o nariz aquece, umidifica e protege as vias aéreas. Então, sempre pensar em qualquer coisa, fechar a boca para entrar nos ambientes, para você acostumar, porque é uma coisa, por exemplo, se eu estou aqui, eu ligo o ar-condicionado e o ar-condicionado vai gelando o ambiente. Ele vai, na verdade, tirar a umidade do lugar, mas eu estou acostumando com o frio. É diferente de eu chegar e entrar num ambiente gelado, como num lugar de dublagem, ou então simplesmente chegar, ligar e fazer, né? E aí, putz grila, nessas horas pode acontecer. E acontece com água gelada também, sabe? De repente você está no super calor, você beber água gelada, você pode ficar imediatamente sem voz, inchar a prega vocal e você ficar sem voz, né? Sim. Eu adoro o ar-condicionado. Aqui eles estão falando que é veneno, sinusite, rinite, bronquite. Mas eu vou falar, eu sou apaixonada por um ar-condicionado. No calor aqui no Rio é complicado, então toma muito cuidado. Sempre, assim, pode ter o ar-condicionado, mas sempre umidificar o ambiente. Tem aqueles umidificadores de ambiente que super funcionam, tá? Tem que colocar. E para quem não tem, bota um balde cheio de água. E sabe o que faz? Põe o balde cheio de água e põe uma toalha dentro, porque ele seca mais rápido, né? Ele evapora mais rápido do que simplesmente a bacia com água. Então pode colocar... por exemplo, você põe o balde e coloca uma toalha molhada dentro do balde. Você vai ver que o ambiente fica muito mais úmido do que simplesmente o balde.
né? Porque ela seca mais fácil. Vale a Sim. pena. Vou começar a fazer isso. Pode fazer, que é muito bom. Aí você usa seu ar-condicionado e não fica tão prejudicado, entendeu? Para mim, fica um pouco prejudicado por causa que eu tenho sinusite e rinite. Mas o que ataca mais é minha sinusite. Quando está muito quente ou muito frio, meu nariz Muito começa a ruim. sangrar. Ai, tadinho. Você não foi ver isso, não? Já, só que disseram que às vezes não tem tratamento. Ô, Júlia. Olha, sabe o que você pode fazer? Tem um negócio que eu adoro. Você coloca soro fisiológico na mão, Ah, joga soro suga com o sim, nariz. Faz com as duas narinas ao mesmo tempo. Ela vai entrar e vai limpar essa região aqui de bactérias, tira os vírus e tal. Aí você joga para trás e engole. Faz várias vezes isso por dia, porque aí você vai limpando essas secreções e de repente começa a melhorar. Aí você não vai ter acúmulo de bactéria nesses lugares e muita nebulização, viu, Yuri? Nebuliza bastante. Que aí está sim, o tempo todo aerado, né? Essa região onde junta a bactéria. E aí, realmente, a hora que você coloca uma mudança de temperatura muito grande, realmente fica tudo muito ruim, né? Tem que teve, hidratar. sim, teve uma vez que eu voltei lá do sítio da minha avó, lá em Itapuranga, que lá é mais ou menos como se fosse uma serra. Tava muito Aham. frio, chega a chamado de Bariloche lá. Nossa Senhora. Daí quando eu voltei para aqui, que tava um calor tremendo, meu nariz começou a entupir de um Tadinho. jeito que parecia mais ou menos assim, que eu Ai, ficava tadinho. sufocado, que eu nem conseguia falar direito. Você teve o choque térmico aí, né, amor? Você teve o Aham. choque térmico. Você não ficou sem voz, não? Sem voz não, eu fiquei foi com o nariz extremamente entupido. Daí meu Nossa, avô disse tadinho. assim, aqueça uma água quente, bote numa bacia e pegue um pouco de Vick e bote para dissolver. Daí eu tentei respirar, mas mesmo assim não teve jeito. Tadinho. É muito ruim, muito Ah, ruim. O problema todo dessas coisas de Vick seria só para você respirar e ficar dentro de casa, quietinho. Porque sim, você tem que ter muito cuidado com essas coisas térmicas. Por exemplo, num lugar gelado, se você faz esse quentinho, né? Essa cabaninha para você respirar e toma uma friagem, você vai ter uma sinusite linda. Oi, Caio. Lindo de morrer. É aham, muito complicado. É muito quente, né? Choque térmico é complicado. Não é fácil, não. Tem que ter muito cuidado com isso. sim. E qual o nome? Teve uma vez que quando aconteceu isso comigo, eu fiquei quase 2 dias. E logo no terceiro dia eu disse assim, ah, não aguento mais, eu vou no médico para ver. Daí Claro. foi que eu descobri que eu tinha rinite e eu nunca tive. Que loucura. De repente, um alergista pode te ajudar, sabe? Porque aí você para de ter essas rinites e alergias, enfim, de repetição. Né? Mas tenta pensar no choque térmico como, de repente, o disparador dessa alergia, dessa rinite, enfim. Eu acho que, de repente, você pode tentar. Meu avô, por causa da sinusite, ficou surdo. Claro, claro, tadinho. Entope tudo, né? Aham. Não é bom, não. Chega da pena. É. O Carlos aqui colocou assim: choque térmico em Aracaju é fácil, basta entrar no shopping. Aracaju é linda, mas é muito quente. É Verdade. meu marido, é Ah, Carlão. Charles Moya botou aqui: quero aula com você. Bora, tô fazendo consultas online, tô trabalhando realmente bastante agora online, porque presencialmente, por causa da pandemia, eu tô. Oi, Fábio, beijo, meu amor. Acabei de falar do nosso curso, Fabinho. Eu tô realmente trabalhando presencialmente por enquanto não vai dar, né? Eu acho que assim todo mundo fica muito vulnerável, né? Então, como a gente não sabe exatamente como fazer, porque tem gente que fica em casa o tempo inteiro e pega Covid, eu decidi ficar quieta em casa, os meus pacientes também, e está sendo sensacional o retorno que o pessoal está tendo. Oi, Giovanni, o pessoal está tendo online. Giovanni, por exemplo, é um paciente hoje está sendo online e está sendo super bom. Ele está indo no Teatro Sim oficial, a Giovanni. E está sendo sensacional. É um cara que está estudando dublagem, está fazendo dublagem e está fazendo terapia comigo já há um tempinho e está sendo sensacional. É isso aí, home office total. Eu tô nessa. Mudei chave do consultório, não quero ninguém lá, tenho preocupação, não quero ninguém correndo risco, sabe? Eu acho que a gente está no momento de se preservar. Hum. Saúde em primeiro lugar, né? E minha mãe colocou aqui: ele não gosta de ir pro médico, não. Meu avô. Não, né? Olha, isso é Isso é complicado, pior. mas médico é necessário, né? Uhum.
Não tem jeito. Eu seria paciente ou aluno? Olha, normalmente, fonoaudiólogas chamam vocês de pacientes, né? Só que, na verdade, não deixa de ser uma grande consultoria. Então, eu não me incomodo que me fale que você é meu paciente ou meu aluno, enfim, meu cliente. Tem gente que chama de cliente também. Cliente eu não gosto. Hum. Mas, enfim, eu sou super tranquila com relação a isso. Mas paciente deveria ser a palavra mais correta. É isso aí. É isso mesmo. Otaviano colocou aqui, já estou ansioso para minhas dificuldades aqui, para quando fizer a consulta online com a Luísa. Venha, não tem o menor problema. Eu respondo todo mundo no privado, né, aqui no direct. E as consultas estão sendo a partir das 9 da manhã todos os dias, só sábado e domingo que eu não atendo. Eu estou dando aula de verdade para uma escola de teatro musical e pode fazer em dupla, sem problema nenhum. Pode sim. E está sendo muito legal o trabalho que a gente consegue fazer online. Está sendo impressionante. Pode fazer, Charlie, sem problema. A gente conversa, eu preciso só saber o que vocês precisam e dá para fazer sem problema nenhum. Sem grilo. Eu sou paciente, aluno, amigo, se ela quiser. Eu sou sua amiga, sim, garoto, é isso. Pronto. Aí o Giovanni explicou. Tem que ser tudo ao mesmo tempo. A gente fica antenado, né? É diferente. Não são pessoas que a gente não se preocupa, sabe? Você começa a conhecer a vida, você começa a conhecer as necessidades. Na verdade, voz é emoção. Então, quando você começa a conversar com as pessoas, elas te trazem uma série de angústias e você tenta resolver essas angústias. Enfim, não dá para não ser amigo das pessoas. Não dá para você não querer saber como é que ela tá amanhã. Né? Tá passando por algum perrengue, você fica a semana inteira falando, meu Deus do céu, ele tava com perrengue, será que ele tá bem? Será que ele tá mal? Enfim, isso é o diferencial, sabe? Você, né, Agatha? A Agatha é minha aluna de teatro musical. Uhum. Então, é isso. Eu acho que está sendo bem interessante essa coisa online e está funcionando super bem. Sim. Luísa, quando você pega, tipo, algum caso, quem tem... acho que é deficiência ou vou botar necessidade especial do que falar deficiência. Sim. Como você leva para conciliar para dizer assim, olha, eu vou te ensinar direitinho para pelo menos você falar assim, você é uma pessoa normal, tipo uma pessoa que tem autismo ou tem síndrome de Down, essas coisas. Olha, normalmente é o seguinte, na fonoaudiologia, assim como na medicina, a gente tem áreas de atuação e especializações. Nesse momento, eu não estou trabalhando com nenhuma patologia desse gênero, né? Nem autistas e tal. Só que eu tenho pessoas que eu confio. Então, por exemplo, você chega para mim e fala, Lu, eu tenho uma indicação para você de uma criança autista. Eu vou indicar esse autista para uma pessoa que trabalha com crianças autistas. E assim por diante. Porque eu acho que quando você se especializa numa área, você tem que estudar aquela área tão profundamente que não dá para você fazer as coisas superficialmente. E eu acho que qualquer necessidade especial precisa de pessoas que estejam estudando muito profundamente aquilo. Se eu te disser que eu tenho tempo para estudar autismo, síndrome de Down, qualquer coisa da área, porque tem sempre inovações, tem sempre coisas novas na área. Eu não tenho tempo. Eu trabalho muito e estudo muito a área de vocês, né, que é voz profissional. Então eu digo que eu me especializei na voz profissional. São atores de teatro, TV, cinema, dublagem, alguns professores, por causa da questão de voz também, eu tenho professores e advogados, tenho políticos no consultório, enfim, são todos que são oradores, pessoas que trabalham a voz como instrumento, a voz é o instrumento de trabalho deles, entendeu? Então, toda vez que chega alguém, por exemplo, teve um AVC, tem um autismo, tem alguma coisa que não seja um gago, por exemplo, não são coisas que eu trabalho, eu indico para pessoas que eu tenho certeza que são pessoas que são especialistas naquela área, que estudam muito aquela área. E aí, com certeza, vai ter um melhor tratamento do que eu vou dar, entendeu? Sim. Sem problema, Charles. Botaram aqui dislexia também. Dislexia também, por exemplo, eu não atendo dislexia normalmente, né? Precisa ter um trabalho muito focado para dislexia, né? Então, tem uma pessoa lá no consultório, inclusive, que eu mando para ela e ela faz o trabalho de dislexia, né? E como ela conhece, enfim, meu trabalho também, já foi minha assistente, quando ela precisa de alguma coisa, ela pede socorro com relação à articulação, por exemplo, articulatório. Mas normalmente dá para você... São áreas específicas, entende? Não dá para você chegar e misturar tudo no mesmo saco, não. Senão você não fica um bom profissional. Eu acho que a diferença é essa.
Aham. Mas se eu não falasse no início, você me daria tipo como, deixa eu ver se eu me lembro aqui o termo, me descreveria como um disléxico? Não, com certeza não. Porque, na verdade, a dislexia, primeiro que tem uma série de características o disléxico, né? E como eu não sou uma pessoa, eu tenho 26 anos de profissão, eu não trabalho com dislexia, eu não diria, falar, olha, você é disléxico ou você... Não, eu te considero uma pessoa normal. Você, de repente, se você começar a ler e começar a atrapalhar letras ou palavras, você vai falar, haha, garoto, temos alguma coisa aí para inspecionar. Vamos ver o que está acontecendo, mas eu nunca diria... Até porque eu não tenho o direito de taxar ninguém com algum rótulo, entendeu? Sim. Não sei o que é, então tem alguma coisa que não tá legal. É que nem a Mabel fazia lá no começo. Eu não sei o que você tem, você tá articulando de forma esquisita. Vai lá na Lu. Né? Ou então, nossa, sua voz tá meio esquisita. Ela não sabe o que que é. Vai lá na Lu. É isso, sabe? Eu acho que é você saber que alguma coisa não tá andando bem e você, de repente, procurar saber o que que é. Né? Mas eu não rotulo ninguém, não. Botaram aqui, verdade, Heloísa. Fonoaudiologia é muito abrangente. Eu acho essa área de voz profissional faz. Espere, deixa eu só pegar o telefone para ler melhor, por causa. Eu não enxergo. É fascinante. É Ela pôs aqui. fascinante. Fascinante. Inclusive aqui em Aracaju tem pouquíssimos, que é a minha fono que falou. Bonitinho. Bonitinho. Acho que você fixou aqui o comentário dela. Foi. Eu tava olhando, eu falei, agora não desce esse negócio aqui. Aqui, botei para descer já. Conseguiu. Pronto. Daí teve outro que colocou aqui. Creio que todos os analistas de atendimento, né, tipo call center também precisa frequentar uma fono, né? Acaba sendo um profissional de trabalho com a voz também. Exatamente. Precisa de resistência muscular. Essas pessoas precisam ter ilhas de repouso, né? Tem que ter momentos que ela tem que parar de falar. Tem que ver quanto tempo ela pode falar, quanto tempo ela pode deixar de falar. Tem que nebulizar ali, tem que baixar a laringe. É um trabalho muito específico, é um trabalho muito legal. Realmente, pessoas que trabalham em call center, trabalham com a voz, são atletas, né? Pessoas que trabalham falando o dia inteiro, são pessoas que estão trabalhando um microsistema de voz aqui, todo um monte de musculozinho trabalhando que precisa descansar, precisa ter uma atenção voltada para aquilo, né? E narrador, imagine Galvão Bueno, Nossa, que que ele não participou, eu acho que foi por causa que ele estava sem voz da disputa da Libertadores da América do ano passado. tadinho, né? Imagina a frustração. Eu sempre falo o seguinte, tem algumas pessoas que falam assim, Lu, eu vou na hora do vamos ver, eu fico sem voz, porque como eu disse, voz é emoção, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que para preparar esse emocional dessas pessoas, para, poxa, na hora, você não ficar sem voz, né? Imagina só a situação de repente você está todo preparado, todo organizado e ficar ansioso e não conseguir falar no dia. Né? Ou então ter uma patologia, alguma coisa de, sei lá, um vírus, uma bactéria que dá uma inflamação na garganta e você não consegue falar. Deve ser uma frustração gigante. Então, assim, os cuidados vocais que a gente tem, né, que eu ensino as pessoas a terem, é justamente para isso, é para você falhar o mínimo possível. E volto a falar, fazendo exercício, você se recupera mais rápido. Né? Um atleta, quando ele faz exercício e se machuca, você pode ver que rapidinho ele retoma o trabalho dele muito mais rápido do que uma pessoa que não é atleta. E eu digo mesmo com relação a vocês, né? Se vocês falam o dia inteiro e trabalham com a voz de forma correta, ou seja, vamos imaginar um maratonista, ele treina todos os dias para fazer uma maratona. Vocês têm que treinar todos os dias para as maratonas diárias de vocês. Então vocês têm que saber aquecer a voz, desaquecer a voz, de que forma causar essa resistência, esse alongamento nas pregas vocais, de quanto em quanto tempo vocês têm que fazer um abaixamento de laringe para descansar, eu chamo de ilhas de repouso. Beber água, nebulizar, pode fazer crioterapia, tem uma técnica de crioterapia que é muito bacana, né, que eu dou específico para algumas pessoas que estão muito cansadas de voz, então tem que fazer crioterapia, mas tem que ter cuidado com o choque térmico. Enfim, tem uma série de coisas que, assim, você ensina eu ensino as pessoas a usarem a voz como instrumento de trabalho delas no dia a dia, sem precisar ficar com a fono anos, entende? Eu quero, na verdade, deixar vocês hábeis, né, e habilitados para vocês trabalharem com o próprio sistema.
Eu sou fonoaudióloga do Bruno Gouveia, do Biquíni Cavadão. E uma vez perguntaram para ele assim, Bruno, para que você faz fono? Ele fala, eu faço fono para não precisar dela. Eu acho a melhor coisa. E realmente, o Bruno está comigo há 3 anos e meio, agora na pandemia a gente não está se vendo, mas 3 anos e meio eu vejo o Bruno semanalmente, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal de contar para vocês, que realmente fono, para algumas pessoas é semanal, para algumas pessoas são 4, 5 sessões para organizar tudo, e aí se tem uma patologia, fica um tempo mesmo com a fono, né? Mas Sim. precisa procurar fono. Eu falando do negócio de Galvão Bueno, colocaram aqui. Imagine o locutor de futebol de rádio. Pois é uma loucura. Eu tenho o prazer de ter Ricardo Juarez como garoto propaganda da Luísa. Você viu que bonitinho outro dia, Giovanni, que eles entraram? E hoje é aniversário da filhinha mais velha deles, então hoje não deu para eles entrarem. Mas o Bruno, né, que eles estão falando. Eu tenho o prazer de atender o Ricardo Juarez. Ricardo Juarez é locutor, né? Ele era locutor da Globo, ele é locutor da rádio, da Rede Globo. Ele faz aquele Crefisa oferece Jornal Nacional. Sim. E ele é um super dublador, né? De uma série de coisas, enfim, de tudo, né? Inclusive de gamer. E é um barato, porque de games, né? Ele é gamer também. Mas ele preparou a voz comigo para o último Kratos. Quer dizer, um cara que tinha anos de dublagem e ele precisava entender como é que era. Oi, Gui, um beijo, meu amor. Também meu aluno da Se Transforma. Ele precisava entender uma voz mais grave, uma voz mais triste, e ele se preparou sem nem saber se ele ia ser chamado. Né? Então, sabe, pessoas como ele, como o Serginho Stern, que também é meu paciente, enfim, como Mabel César, Enzo Daneman, e um monte de crianças, Isabelle Cunha, o Pablo Barros, o Arthur Salerno, nossa, um monte, o Vitor Hugo, tem um monte de gente, um monte de criancinhas maravilhosas lá no consultório. Sim. É muito legal, tem uma galera muito forte. Imagine aqueles... Eu não sei se chama narrador, mas vamos supor que é. Imagine aqueles narrador de rodeio. Nossa Senhora, o povo grita, hein? Tem que ter uma resistência louca, né? E grita e fala, e grita e fala. Bom, enfim, mas tem que ser... Cada tipo de trabalho de voz tem que ter um trabalho específico, um olhar específico da fonoaudiologia, entendeu? Não adianta se chegar um cara de rodeio, por exemplo, eu nunca atendi. Eu vou ter que entender todo o trabalho do cara, como é que é o processo todo dele para fazer um tipo de exercício, né? Uma série de exercícios para ele específica do que ele precisa fazer. Senão, no final das contas, ele pode ficar sem voz. E ainda, além dele falar tudo isso, ele diz, segura, peão! É maravilhoso, né? Eu acho muito legal. Eu já fui a alguns rodeios, eu acho sensacional. Adoro. Eu nunca fui para nenhum, mas tenho vontade demais de conhecer um. Eu fui bastante na década de 90. Eu fui bastante. Muito legal, lá no interior de São Paulo. E em Barretos, não é? Tinha em Barretos, na época eu ia em Cafelândia, em Lins, que era uma região que eu ia por causa do meu ex-marido, né, que ele era de lá, e aí a gente ia. Mas eu adorava, eu achava muito legal. Muito, muito interessante. Mas agora, não falando de fono, mas falando em questão de filme estrangeiro. O que é que você achou sobre aquela voz original para o filme do Freddie Mercury? Olha, Bohemian Rhapsody. Mas por quê? Por que você está perguntando isso? O que eu achei em que sentido? Por causa que tipo assim, eu acho que foi gravada a parte sim, porque era muito parecida, né? Sim. Que era muito parecida com a dele. O timbre era muito parecido mesmo. Mas você sabe que eu tenho um problema sério, né? Eu não vejo filme com voz original. Normalmente, eu vejo tudo dublado. Porque como eu conheço os dubladores, eu fico aqui na tietice, entendeu? Eu fico vendo se tá... Porque assim, quando tem um filme que é dublado e que me convence, eu falo assim, caraca, que dublador é esse? Sensacional. Eu vou, inclusive, ver quem é, não sei o quê. Quando não me convence, eu falo, puxa vida... Onde foi dublado esse filme? Quem foi o diretor? É engraçado. Então eu fico o tempo todo torcendo para a dublagem ser perfeita. Sim. Teve uma vez, inclusive, que o meu filho estava em casa, o mais novo, estava em casa comigo. Aí um amiguinho dele, eles eram pequenos, aí ele chegou e falou assim, mãe, leva a gente no cinema? Eu falei, levo, vamos ver o quê? Aí escolheram lá um filme, eu falei, beleza. Aí o menino falou assim, tia, vai ser original, né? Vai ser
com legenda, né? Eu Aham. falei, nem pensar, a gente vai ver dublado. Aí o menino, o Henrique olhou pra ele e falou assim, cara, cala a boca, legendado nem pensar, você não fala isso que a mamãe vai ficar chateada, a gente vai ver o dublado. E aí a gente foi ver o dublado e ele entendeu. Mas nesse filme, a parte das músicas foi tudo em inglês. É. Ah, sim, as músicas sim. As músicas sim. Aham. Mas eu acho que era a voz original mesmo, não era não? Tipo Como era assim, sensacional aquele homem, não? aham, Ai, que voz linda. porque se colocaram, tipo, a música de fundo, não É. pareceu, mas se colocaram a voz do cara lá, ficou Olha quem chegou. igual. Olha quem chegou. Ricardão. Amor da minha vida, que saudade de você, Ricardo. Oi, Ricardo, boa noite. Boa noite, meu amor. Acabei de falar de você. Aham, Acabei de contar a sua história. Delícia. aham, Não, é muito legal. Eu sou uma tiete de dublagem. Sou mesmo, Cláudio. Sou uma tiete. Tudo que eu vejo, até o Carlão, a gente quando vai ver filme, ele fala, já sei, é dublado, né? Eu falo, é claro que sim. Um beijo, meu amigo. É muito eu engraçado. assisto Todos tudo aprendemos a dublado. dublar. É uma loucura, né? Porque a gente acaba trabalhando com isso. Gosta? Ó, o Kratos tá aí. É isso aí. Meu amigo querido. Tô com uma saudade do Ricardo, gente, vocês não estão entendendo. Ricardo é aquele que passa muda o tempo, aí o Ricardo fala assim, Lu, preciso ir aí. Tá tudo em ordem, tá tudo perfeito. E aí ele ainda fala, a minha voz tá aqui, mas eu preciso ir aí porque o tempo mudou. Eu nunca vi uma pessoa tão disciplinada quanto o Ricardo Juarez. Por isso tem essa voz maravilhosa. Como Aham, cuida. E, sim. E quando eu gosto de assistir filme dublado desde quando eu era criança, por causa da minha é. dislexia, que eu não consigo Uhum. acompanhar. Uhum. E teve um É filme bom quando eu era mesmo. menor, que eu tinha tipo uns 12 anos, que se chama Branca de Neve e o Caçador. Até hoje eu não assisti dublado para saber quem foram os dubladores. Mas por que não? Por causa que eu não achei. Ah, olha só. Que sujeira isso, né? Sacanagem. Sacanagem. Você Mas ficou com quem trauma fez o aí. Caçador foi o ator que faz o Thor, e quem fez a Branca de Neve foi a que fez a Bela de Crepúsculo. Olha que máximo. Então tem uma galera forte aí, né? Aham. Uma galera boa. Você nunca fez tratamento, não? Como assim, tratamento? Pra dislexia? Já desde os 4 anos Ah, de idade. bárbaro. Tem que fazer mesmo. Aí você vai Aham. amenizando, né? Sim. Que teve uma vez que eu estava fazendo o exercício de casa, daí então eu disse para minha mãe: Mamãe, não estou entendendo. Ela disse: Você é burro, você não sabe das coisas. Daí eu disse: Mamãe, eu não sou burro. E comecei a bater na minha cabeça. Daí ela disse: Tem alguma coisa de errada com meu filho, vou levar ele no médico para a gente resolver logo esse problema, desde o Uhum. início, para quando ele chegar mais velho não ficar prejudicado. Claro, claro. É complicado, né? É porque no começo, quando a gente não sabe o que é a patologia, né? A gente fala, puxa vida, né? O que está acontecendo? Para com isso, não sei o quê. De repente você acha que é preguiça. E no final, quando a gente descobre que tem, de fato, uma patologia, deve ter dado uma dor no peito da tua mãe, tadinha, de ter corrido atrás, enfim. Porque Sim. é realmente muito complicado, né? A gente acaba levando tudo para um outro lugar. E o burro não era aquela coisa, deixa de ser burro, moleque, para de ser burro, presta atenção. E não é isso, né? Você tinha dificuldade mesmo, tadinho. Ela veio agora aqui e disse: Obrigado, viu? Ela já está chorando aqui. Bonitinha. É, mas Aham, é ser mãe, meu amigo, não é fácil, não. sim. Mas essa mãe que eu tenho daqui é maravilhosa, não tenho nada que reclamar dela, só tenho a agradecer Delícia. por tudo. Que lindo isso. Mas tem que ser, Aham, né? Eu acho que a gente, na verdade, como mãe, a gente tenta fazer absolutamente tudo que seja possível para a felicidade dos nossos filhos, né? E, nossa, é muito complicado quando a gente descobre que tem algum problema, né? Quando a criança tem algum problema, não sei o quê, correr atrás disso não é fácil, não. E é uma dor que parece que é a gente que fabricou mal, sabe? Não quer ver sofrimento do filhote. É complicado, mas graças a aham. Deus tudo dá certo no final com amor, né? Sim, teve um filme que eu assisti quando era mais novo. Eu não vou me lembrar o nome agora, mas que teve uma história de um pai com uma mãe que fizeram os filhos, daí foram gêmeos. Um foi normal e o outro teve Down. Daí então, o Uhum. que teve Down, o pai descartou, jogou para o orfanato e o que era normal, ele ficou. Que horror. Que E no horror. Você sabe final foi que que. a filha descobriu quem é o pai e daí no final do filme
ele morre por causa Nossa. de um ataque cardíaco. É uma coisa muito engraçada, porque a arte imita a vida, né? Hum, Quando eu morava em São Paulo, eu cheguei aí, uma vez por semana, eu ia numa instituição de crianças que tinham paralisia cerebral e eram abandonadas pelos pais. Então, era uma instituição pública e eu ia como fonoaudióloga tentar ajudar um pouquinho, né? uhum. E aí eu lembro que eu até levava os meus filhos comigo, eles me ajudavam lá, porque um lugar que a gente levava comida, levava roupa, enfim, era uma instituição mesmo. E um dia eu cheguei, tinha um monte de bercinho assim, um do lado do outro. Aí eu olhei para aquilo, tinha um menininho que era um índiozinho. Ele era aquela pele de índio mesmo, aquele cabelinho lisinho e tal. Uhum. E aí, a hora que eu fui mexer na criança, tal, para ver o que ele tinha, o menininho, ele tinha sido abandonado lá pelo pai, mas para salvar a vida dele. Porque na tribo que ele nasceu, crianças com defeito, né, de fabricação não podiam sobreviver. Então, os índios matavam. Então, o pai, com um amor absurdo por esse bebê, levou ele embora, deixou ele em São Paulo, abandonou ele nessa instituição, que ele achou que, de repente, ele ia ter uma sobrevida. E o menino era muito bem tratado lá, muito bem cuidado. Então, é uma coisa muito triste, sabe? Você imaginar que tem gente que consegue descartar, né, pessoas como defeitos, né? Com Sim. defeitos. E eu acabei não atendendo e não trabalhando com pessoas que têm problemas, porque me dói demais, sabe, Giovanni? Trabalhar com patologias que eu não tenho o domínio de ser Deus ali, sabe? De melhorar, de fazer essa pessoa, de fato, conseguir uma melhora a ponto de ser perfeita, né? Que a gente chama de perfeita. Então é muito complicado. Eu lembro que, assim, com paralisia cerebral, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar com paralisado cerebral, e aí a gente conquista, 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 de repente você vê a criancinha já começando a fazer algumas coisas, tipo engolir, sabe? Tipo, enfim, coisas realmente que são básicas pra gente e eles não conseguem. E aí, de repente, ele teve uma convulsão e voltou tudo para trás. Eu Uhum. lembro que aquilo, para mim, assim, eu fiquei em casa uns 3 dias que eu só chorava. Eu falava, minha mãe falava, filha, por que você está chorando? Tua função é essa, é trabalhar com essas pessoas e melhorar. Eu falava, mamãe, quando elas estão melhores, elas regridem por causa de uma convulsão. Então, isso para mim era uma coisa muito triste, era muito dolorida, sabe? Aí Uhum. eu falei, não, eu vou continuar trabalhando, mas eu tenho que ver de que forma eu vou trabalhar com essa coisa da cura, né? Porque uma coisa é você trabalhar com linguagem, né? Com articulação e tal. E aí Deus me colocou nesse caminho sensacional, que é a voz profissional, que, nossa, eu vejo assim de um dia para o outro uma melhora, um dia para o outro eu vejo um retorno absurdo e vocês começam a trabalhar por conta, de fato, de uma melhora de dicção. Então eu acho que eu achei o meu caminho, que eu não me frustro, muito pelo contrário, eu vejo todo mundo melhorando, 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 e aí eu quero cada vez ser melhor para de fato, ter esse benefício. Então, eu tenho um respeito absurdo pelas pessoas que trabalham na fonoaudiologia ou na medicina, enfim, com crianças e com pessoas que têm problemas desse gênero, né? Que Uhum. são pessoas dependentes das outras. Muito complicado, não é fácil, não. E se a gente fosse descartar as crianças, imagine aquela quantidade de criança com microcefalia. Nossa, nem fala, amor. Que época, né? Sim. Teve uma leva aí, teve uma leva de criança. Nossa, não tem o que falar. Realmente é muito complicado. Ah. E aqui o Insta tá falando que falta 2 minutos para acabar a live. Bora, nossa, rapidinho, né? A hora que a gente vê já foi. Aham. Quero agradecer a você, Luísa, por ter Imagina. aceitado o meu convite e dizer que Deus te abençoe e te cubra de bênçãos, viu? Amém, querido. Para você também, eu tenho que te agradecer muito pelo convite. Tenha muito sucesso no seu trabalho, na sua carreira, né? Que você consiga tudo que você deseja. Se precisar de qualquer coisa, pode ter certeza que eu vou te ajudar. E continua se cuidando aí, porque realmente a dislexia você tem que ir melhorando, né? Sim, Obrigada, Mari. Obrigada. Obrigada mesmo, amor, pelo convite, viu? de Tô aqui, nada. se você precisar, estamos aqui junto. E eu tô aqui em Aracaju para o que precisar, Pode pode deixar que eu te aviso, hein? Eu te aviso quando eu for para Aracaju, a gente vai se ver aí. vir. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, amor. Beijo.